Talvez seja preciso rever nossas projeções para o mercado em alta, pois o Bitcoin já bateu várias máximas históricas, inclusive esta semana. Com as taxas de juros ainda altas, o Bitcoin não está nem aí para taxas de juros altas ou tarifas. Ele ignora essas besteiras. Então imagine o que acontece se as taxas caírem para, sei lá, 1%, que é exatamente o que o presidente está pedindo atualmente nos Estados Unidos. Da última vez que isso aconteceu, o Bitcoin enlouqueceu completamente. Ficou totalmente insano, mesmo nos piores momentos. Mas hoje a economia está bombando, os EUA estão indo muito bem, o PIB está crescendo, as pessoas têm empregos e taxas baixas só adicionariam mais combustível de foguete aos mercados. A longo prazo talvez não seja incrível, mas será bom. Se ainda duvida que isso vai acontecer, fique, pois essa mudança pode mudar tudo. Trump pressiona o Fed por cortes nas taxas desde que assumiu, mas eles resistem. Como órgão independente, o Fed não precisa da permissão do presidente. Esse é o motivo de terem tornado o órgão independente para evitar pressões políticas. Porém, o Banco Central do Zé Ismailo manteve taxas altas por medo das tarifas. Elas estão entre 4,25% e 4,5%. O principal motivo agora é realmente a guerra comercial, porque a inflação está baixa. E adivinha, o mercado de trabalho está indo muito bem. Mas por que Trump quer tanto taxas mais baixas? Simples. Empréstimos baratos impulsionam o crescimento. Taxas mais baixas facilitam a expansão das empresas, facilitam o consumo dos consumidores e, sim, facilitam o fluxo de capital para ativos de risco, como ações e criptomoedas. E, muito importante, taxas mais baixas vão descongelar o mercado imobiliário paralisado nos exchanges. E Maia. Agora, para ver como isso se desenrola, vamos voltar um pouco no tempo. A crise da Covid mergulhou a economia em uma recessão acentuada, com empresas fechando e milhões de pessoas perdendo seus empregos. O Comitê Federal de Mercado Aberto interveio rápido, cortando as taxas em 2 reuniões de emergência em março de 2020. Então, no final daquele mês, as taxas estavam em zero. Agora, aquilo foi obviamente uma pandemia global e uma crise enorme, mas o que aconteceu depois disso? Começaram a distribuir dinheiro, tornando-o barato e levando os mercados a explodirem. O Bitcoin subiu de $3.000 em abril para 69 mil em novembro de 2021. O S&P 500 disparou e atingiu novas máximas no início de 2022 mesmo, durante a recessão da pandemia. Pergunte a si mesmo, o que ocorre se o Fed cortar as taxas de novo, agora com o mercado em alta e a economia forte, empregos em alta e tudo mais? Talvez finalmente descubramos como é se cansar de ganhar. Já prometeram isso há tempos. Prontos para se cansarem de ganhar? Dom, estou pronto, pessoal. Se você está pronto para se sentir cansado de ganhar em qualquer grande exchange, faça isso naquele lugar chamado BitUnix. Se quiser começar a negociar por lá, eles estão com algumas ofertas insanas rolando agora. O mais importante é que você precisa entender que isso está disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar. É uma exchange OKC, não precisa de VPN. Você pode apostar na alta ou na baixa, não importa onde você mora no mundo, na BitUnix está disponível para você. Ok, o mais importante, eles têm todas as grandes moedas, têm liquidez profunda e agora estão oferecendo um bônus de depósito de $4. Então, se você depositar $1.000, recebe $200 de volta. Deposite $1.000 e você recebe $400 em dinheiro de volta na sua conta. Coisa de doido. Além disso, você pode ganhar até $9.000 em bônus de negociação. Quanto mais negocia, mais dinheiro de volta recebe deles. É insano. Oferta por tempo limitado logo abaixo. Confere lá. Agora, voltando ao assunto do presidente do Fed, é aqui que tudo começa a ficar maluco. O mandato do presidente do Fed, Jerome Powell, termina oficialmente em maio de 2026. Trump já disse que pretende demitir ele. E não com alguém neutro, mas com alguém que vai cortar as taxas imediatamente e de forma drástica, possivelmente para 1% ou até menos. Trump insiste em cortes drásticos nas taxas, afirmando que estão altas há muito tempo. Seu relacionamento com Jerome Powell atualmente não é bom. O presidente vive detonando Jerome Powell online, chamando ele de cabeça dura. Tarde demais, Powell. Esse tipo de coisa. Por recusar cortar as taxas de juros agora. Segundo Trump, um corte de 2 pontos percentuais pouparia ao governo dos EUA $600 bilhões por ano apenas em juros, pois esse é o outro lado da equação.
Não é só o estímulo econômico, é que os Ekiwa não podem continuar pagando os juros e toda a sua dívida a 4,5%. Isso está esmagando a América. Recentemente, ele foi além e pediu um corte de 300 pontos base, 3%, que reduziria as taxas para pouco mais de 1%. Mas Powell ainda não cedeu. Vale lembrar que juros altos não impedem a alta dos mercados. Nos anos 1990, tivemos a bolha das .com taxas acima de 4%. E como você viu, o Bitcoin atingiu novas máximas históricas esta semana. E mesmo assim, as taxas de juros estão em 4,5% agora. Recentemente, Trump até enviou para Powell um bilhete escrito à mão com um gráfico mostrando que outros bancos centrais já estão flexibilizando e que a América está ficando para trás. E ele não está errado. A Suíça já reduziu suas taxas de juros para basicamente 0%. O Japão voltou a quase zero, com 0,5%. Japão, você não pode subir suas taxas de juros, sabe disso. Enquanto isso, Powell mantém a postura, mesmo com a tendência global de dinheiro mais barato. Não é só no Japão e na Suíça, isso ocorre no mundo todo. Muitos questionam se Trump pode legalmente tentar demitir o presidente do Fed. Acho que eles buscam formas de fazer isso, mas não sei se conseguirão. Seria um precedente ruim e não há registro disso antes. Mas Trump pode conseguir o que quer em breve, e tudo o que ele precisa fazer é esperar para ver. Recentemente, o diretor da Habitação Federal e presidente do comitê da Fannie Mae e Freddie Mac, William Poult, pediu ao Congresso que investigasse Jerome Powell. Bem, eles vão dar um jeito de tirar esse cara. Eles literalmente vão investigá-lo. Cara, mano, uau, isso é uma parada muito louca. Uma enorme reforma de 2,5 bilhões de dólares na sede do Fed em Washington, D.C., é o alvo da investigação. Poult afirma que Powell enganou deliberadamente os legisladores com depoimentos enganosos, minimizando o custo e o escopo do projeto. O que pode levar Jerome Powell a ser removido do cargo. Jerome, eles estão indo atrás de você, cara. Agora é sério. E aqui fica ainda mais interessante. Porque um dos maiores motivos para o Fed manter as taxas altas é a inflação, certo? É por isso que eles mantêm os juros altos. Inflação, aquela inflação grande e assustadora. E se eu dissesse que a inflação já está controlada, ela deixou de ser um problema há meses. No sistema Sonewa, a taxa anual está em cerca de 2,4%. Ok, não é a meta de 2% do Fed, mas está bem perto, não está? Ela aumentou 0,1% no último mês, mas ainda ficou abaixo das expectativas do que seria o aumento e está muito próxima da meta de 2% do Fed. Não é uma inflação que justifique juros de 4,5%, segundo a Truflation, um rastreador econômico em blockchain que atualiza estimativas de inflação diariamente. A inflação dos insumos já caiu para cerca de 1,66%. Esses dados são em tempo real e sempre antecipam o Fed. Agora, estão bem abaixo da meta de 2% do próprio Fed. Ao contrário do índice CPI, atualizado mensalmente, o Truflation usa preços em tempo real para fornecer um retrato diário mais preciso. Em outras palavras, a meta do Fed já pode ter sido atingida. E isso não é apenas um caso isolado. Também temos a inflação subjacente, que exclui alimentos e energia e que também vem caindo há meses. Até o preço dos carros usados, que muitos chamavam de apocalipse, está caindo. Já vi vários vídeos sobre isso no YouTube, os aluguéis também estão se estabilizando. E agora a situação fica mais interessante porque começaram a circular rumores de que Jerome Powell pode estar se preparando para renunciar. Agora, quanta verdade há nesses rumores, acho que vamos descobrir. Provavelmente não muita. Nada confirmado, mas a pressão aumenta. Por enquanto, tudo é especulação. Se isso for verdade, Trump pode indicar seu aliado pró-corte de juros antes do previsto. Acredito que muitos veem Scott Bissett, atual secretário do Tesouro, como boa escolha para o cargo e esperam que ele reduza os juros de fato. Isso só colocaria ainda mais lenha em um fogo que já está pegando nos mercados. E espere, porque isso não é tudo. Há mais motivos para comemorar o M2 dos Punkwam. A oferta de dinheiro nos Estados Unidos recentemente atingiu novos recordes de 2 trilhões de dólares.
E de acordo com as teorias de que o Bitcoin demora alguns meses para reagir, isso significa que vamos ver o Bitcoin continuar subindo até o final do ano. O M2 Global segue batendo novos recordes históricos, assim como o Bitcoin. Novos recordes estão por vir, bem acima do atual. Esta semana, ações sobem. SB de 100 Nasdaq e outros batem recordes históricos. O Bitcoin chegará a 150 mil antes do que imaginam. Até a Nvidia acabou de bater um novo recorde, tornando-se a primeira empresa da história a atingir a marca de 4 trilhões de dólares. 4 trilhões de dólares. Isso é loucura, cara. O valor total do mercado de ações dos Umpusiwa agora é maior do que os mercados combinados de grandes economias como Japão, China e Reino Unido juntos. Beleza? E se isso não é um mercado em alta, eu não sei o que é. E é o seguinte, ele só tem 2 anos e meio. Esse mercado em alta, a média de um mercado em alta é de 5 anos. Só a média, não o melhor mercado em alta. Só a média é de 5 anos. Provavelmente, ainda teremos 2 anos e meio dessa situação. O mercado cripto certamente vai te testar bastante. Temos períodos chatos, como nos últimos meses, com o mercado parado e de repente uma grande alta. Funciona assim. É difícil ver outras coisas batendo recordes. E o cripto fica lá parado, tipo, e aí, você vai fazer alguma coisa? E aí de repente faz. Os ETFs de Bitcoin continuam comprando moedas como se não houvesse amanhã. Agora eles já detêm uma porcentagem enorme do suprimento. Enquanto isso, as empresas estão entrando na onda de ter Bitcoin no caixa mais rápido do que cogumelos brotando depois da chuva, aparecendo em todo lugar, todas seguindo o manual do Michael Saylor e o sonho de riquezas em cripto para seus acionistas. E segurem seus chapéus. Porque, é claro, temos estados soberanos com seus superpoderes de impressão de dinheiro também tomando a tal da pílula laranja. A reserva estratégica de Bitcoin ainda vai chegar nos Estados Unidos. E se você acha que não vai, é porque não está prestando atenção. O mercado está superaquecido, oferta de dinheiro em recorde e baleias de cripto reforçando portfólios. Tudo se alinha, e aqui vai o principal detalhe. A gente nem viu um único corte de juros durante todo o tempo que Donald Trump ficou no cargo. Esse mercado é uma panela de pressão prestes a explodir. E não vamos esquecer do outro lado disso. Um corte de 1% na taxa, ou até mesmo um corte total de 300 pontos base, não só inundaria o sistema com dinheiro barato, como também poderia fazer o dólar cair ainda mais. E o dólar já está fraco. Taxas baixas reduzem o rendimento por segurar dólares. Então, por que manter dívida do ZEUA? É mais lucrativo buscar ativos de risco. Um dólar mais fraco significa um Bitcoin mais forte, e se a inflação voltar a aparecer com o tempo, o que vai acontecer, vai acontecer. Não se confundam, pessoal. Essas ações já estão em andamento e vão preparar o próximo mercado de baixa. Mas até lá, o que pode demorar servem apenas de combustível para o Bitcoin. Uma coisa é certa, estamos entrando em um território louco e desconhecido, especialmente se eles conseguirem fazer Jerome Powell renunciar. E o Bitcoin pode ser o único ativo totalmente preparado para essa situação. Então, quando o Fed ligar a impressora de dinheiro, baixar as taxas e baratear a liquidez, prepare-se para um tsunami que vai levar as criptomoedas a uma montanha-russa insana. Você ainda não viu nada, espero que tenha acumulado o suficiente e esteja preparado. Obrigado por assistir.